Pessoal, hoje nós vamos debater a respeito da criação do seu futuro, da criação do nosso futuro. A maior parte do ser humano ele não tem consciência, na realidade, de que ele é responsável pelo futuro dele. Por exemplo, hoje você vive um presente. Esse presente que você vive hoje, um dia ele era futuro. Tipo, há um mês atrás ele era futuro, há um ano, há 10 anos. O hoje era um futuro. Que se você... E esse futuro, na realidade, esse hoje, se você tem satisfação e felicidade hoje, parabéns, é mérito teu isso. E se você não tem, também a responsabilidade é sua. A maioria das vezes nós tendemos a achar que o nosso futuro, ele não depende de nós. E por isso nós deixamos ele na mão de outras pessoas. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. E talvez o seu e o meu, muitas vezes, o presente de hoje foi esculpido por alguém no nosso passado. Você tem que ter consciência que se você não cuidar do seu futuro, alguém vai cuidar para você. E quando alguém cuida, nunca é do jeito que você quer. Geralmente é do jeito que é viável para esse alguém. Os projetos governamentais vivem criando o nosso futuro. As instituições de ensino, as escolas, até mesmo instituições espirituais, igrejas, vivem criando o futuro das pessoas. Agora, tem como você alterar. Tem um ditado popular que ele afirma que é praticamente impossível você prever o futuro. Porém, é simples você criá-lo. Só que não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós tendemos a não acreditar em certas coisas e a viver muito limitado aos nossos paradigmas e aos condicionamentos que foram impostos desde o início da nossa vida. Então nós acreditamos em coisas utilizando só a razão. Você tem que entender que o que você sabe, o que você acredita utilizando só a razão, a maior parte delas não é verdade. Por exemplo, pense na seguinte situação aí. Vamos supor que eu te pergunto, você foi à escola ontem? Você vai falar, fui. Eu falo, e você foi à escola hoje? Claro, fui. E amanhã você foi? Você vai falar, não fui. Você está respondendo isso com a sua inteligência consciente, racional, utilizando a razão. Eu falo, por que você não foi? Por que isso? Claro, ontem foi passado, hoje é presente, está acontecendo, e amanhã não aconteceu ainda, não fui. Então, por isso que eu não fui. Mas com certeza eu irei. Tranquilo, porque você está utilizando a sua inteligência consciente. Olha só, a sua inteligência emocional, a sua inteligência inconsciente, que é um equilíbrio que é importante ter, ela não tem consciência de passado, presente e futuro. Então, você tem que compreender como que funciona o teu cérebro, como que o teu cérebro interpreta a linha do tempo. Como que o teu cérebro, na real, interpreta passado, presente e futuro. E você só tem uma interpretação dessa realidade, que nós consideramos realidade, baseado na sua inteligência racional, na razão. E não utilizando toda a sua estrutura, toda a sua inteligência, gente. A inconsciente e a inteligência consciente. A sua inteligência consciente, ela não tem ideia do que é passado e do que é futuro. Sendo assim, você consegue preparar, olha só, o seu futuro da mesma forma que você tem um passado. Se você conseguir utilizar as ferramentas corretas, que nós temos esse poder, você consegue preparar o seu futuro do mesmo jeito que você tem um passado, ou inverter, fazer esse futuro virar passado e o passado você trazer para o futuro. Então você tem que entender como que o cérebro trabalha na linha do tempo. E para isso você tem que compreender que tem que haver equilíbrio entre razão e emoção, inteligência consciente e inconsciente, e nós utilizamos muito mais, nós pensamos que nós dominamos pela razão, que a nossa inteligência consciente domina, e a inconsciente é que predomina. Um exemplo simples disso, com certeza eu vou te dar uma ideia aqui, mas talvez não aconteceu desse jeito, mas aconteceu alguma coisa parecida. Imagine aí que racionalmente você fala, não, hoje é sábado, hoje eu vou para o shopping, vou dar uma volta no shopping. Você definiu com a razão, eu quero dar uma volta no shopping, vou dar uma volta no shopping. De repente, a sua inteligência inconsciente, ela que predomina sobre você e você não sabe muitas vezes. Ela fala, não, você não vai no shopping, você não está preparado, a tua grana está curta, o teu cabelo não está cortado, a tua roupa não está apropriada. E olha só, aí de repente então você decide não ir para o shopping. E olha só, a razão queria ir, você queria ir conscientemente. Alguma coisa dentro de você falou para você não ir, baseado naquela preparação que ela teve do que ela acha que é certo e o que é errado. Sendo que se houver um equilíbrio, quando você fala assim, hoje eu vou para o shopping, lá dentro de você fala, vamos para o shopping, vai ser show, o shopping vai ser sucesso.
Fechou assim, você vai querer de duas formas. Caso contrário, a sua inteligência inconsciente vai trabalhar contra você. Você tem que entender, você tem que compreender como que o cérebro trabalha nessa linha de tempo, e para isso você tem que entender que nós somos seres diferentes de qualquer outro ser vivo. Por exemplo, nós somos os únicos seres do mundo que temos essa linguagem, o poder da linguagem, o poder da palavra. Nós somos os únicos seres do mundo que pensa do jeito que nós pensamos, que tem um poder de pensamentos. Nós somos os únicos seres do mundo que podemos visualizar o que ainda não existe, por isso nós podemos construir. Tem uma passagem que afirma que o que você consegue ver aqui, você consegue fazer e pegar aqui. Nós temos esse poder, o único problema que a maioria não utiliza isso. Quando você começar a utilizar essas ideias que nós já passamos aqui, tipo, utilizar a palavra, aquelas declarações, utilizar os pensamentos de forma positiva e as suas visualizações com o que você quer, você começa a planejar o teu futuro. Você começa a esculpir, a criar. Você tem que entender que você tem esses poderes, porque nós somos seres únicos. Eu já dei uma ideia anteriormente aqui, que nós somos seres divinos, a divindade está em nós, nós temos o Deus em nós, então é só nós trabalhar isso. E com certeza vamos falar sobre isso posteriormente, num tema específico dessa área. Né? Agora, não basta você simplesmente saber que você tem esse pensamento, esse poder de pensamento, o poder da palavra, que é o poder da linguagem e a visualização, e você simplesmente não ter nenhuma ação naquela direção. Primeira coisa que você tem que compreender, uma das coisas que você tem que compreender, o sistema trabalha num tripé para você conseguir as coisas. Olha só, você tem que saber que você tem esse poder e você tem que ter uma escolha, escolher o que você quer, ter uma mobilidade naquela direção para ver uma mudança. Imagine essa situação. Você um dia decidiu que você queria entender sobre motocicletas. Você se inscreveu, o que você fez? Você fez uma escolha então. Eu quero entender sobre motocicleta. Não interessa se você vai se profissionalizar na área e atuar na área ou não. Você queria conhecimentos. Você teve uma decisão. Tipo, você fez uma escolha que queria fazer um curso sobre motocicleta. Você teve uma decisão, você teve uma mobilidade. O que você fez? Você foi lá, se inscreveu no curso e iniciou o curso. Então você se mobilizou. Você teve uma mobilidade naquela direção. Com certeza, hoje já há uma mudança com essa ação que você teve. Você fez uma escolha, teve uma mobilidade e hoje há uma mudança. Por quê? Porque o conhecimento que você tem sobre motocicleta hoje é bem diferente do que você tinha há 30 dias atrás. Presta bem atenção, nós estamos hoje no 29º dia de aula. Tem um pouco mais dessa quantidade de dias porque tem os feriados, mas estamos no 29º dia de aula. O que você tem hoje de informações a respeito de motocicletas é muito superior, então, do que o que você tinha 30 dias úteis atrás. Por quê? Porque você fez uma escolha, teve uma mobilidade e houve uma mudança. E tudo na sua vida é desse jeito. Tem que haver uma escolha, uma mobilidade e uma mudança. E aí você pode estar utilizando essa tua inteligência, essa visualização, as palavras e todo esse poder que nós temos a seu favor e conseguir ir mapeando, planejando esse seu futuro. Eu conheço, talvez você já conheça, mas eu conheço um rapaz também, e talvez você viu exemplos já disso. Quando ele era adolescente, ele nasceu numa família bem fraca mesmo, desestruturada, filho de mãe solteira, sofreu muito, sofreu o que chamam de bullying hoje, na época não tinha nome, ele sofreu muito isso, e eu conheci ele já na vida adulta. Olha só, quando ele era adolescente, que ele estudava, ele tinha muito problema um problema financeiro ainda. Aí ele decidiu que ele tinha que entender sobre isso e ele decidiu fazer um curso de contabilidade. Ele falou, eu quero entender como que funciona esse negócio, e ele achava que era mais viável fazer contabilidade devido a isso, contabilidade que contabiliza e tal, isso que ele tinha em mente, contabiliza grana, isso que ele tinha em mente. Olha só, esse cara fez o ensino médio, assim, sofrendo, ele entrou na faculdade, ele tinha dia que ele não tinha, se ele pagasse o passe, ele não tinha dinheiro para almoçar, para comer. Então tinha dias que ele passava em situações muito difíceis, e entrou na faculdade e concluiu essa faculdade. Do começo para o fim, houve muitas, na faculdade dele, ele fazia muito trabalho para outras pessoas e tal, porque tinha pessoas que não queriam fazer, como ele tinha disponibilidade, ele vivia, então ele praticou mais, ficou muito bom. Esse cidadão hoje, ele tem mais ou menos a minha idade,
Ele tem hoje ele é professor aqui na Faculdade Federal, ele tem um escritório de contabilidade dele, que anda normal, e que anda bem, e ele tem a casa dele, tem mais alguns imóveis pequenos. Não é um cara bilionário, é um cara estruturado. Imagine aí, para um ser que nasceu na situação dele, na adolescência, ele não tinha expectativa de nada. Imagine se ele conseguiria imaginar o que era ter isso que ele tem hoje. A maioria das vezes, se o ser não visualizar, ele desiste. Por isso que o ser não pode desistir. Mas é óbvio que houve muito comprometimento dele para ter aquilo. Ele passou por muitas situações difíceis, mas hoje ele tem. Ele plantou e hoje ele está colhendo. Então ele foi o responsável pelo futuro dele. Não adianta alguém falar assim, foi fulano de tal que é responsável por isso. Olha só, você pode falar assim, eu estou onde eu estou, mas é culpa de fulano de tal. Não é culpa de fulano de tal. Aquele fulano de tal, ele pode ter até criado algum problema para você, mas a responsabilidade a culpa é sua, a responsabilidade é sua, porque você não teve maturidade para conciliar as coisas na época que aquele fulano agiu. Tipo, você não teve preparação para escolher aquele devido fulano para ele estar com você e conseguir trabalhar da forma correta. Você não teve na realidade estrutura para escolher os seus amigos, que as pessoas que estavam com você. Por isso, você está onde você está. Porque quando você tem aquela preparação que nós falamos aqui, você escolhe as pessoas certas para estar com você. Aí elas vão repetir no seu futuro, aquelas pessoas. Não adianta você só querer andar mal acompanhado. Você é o habitat que se vive, é as pessoas que você vive. Você quer, mas as pessoas não te deixam. E daí eles acabam te conduzindo. Por isso que tem vezes que a gente tem que ter decisões drásticas na vida. E desse jeito você acaba esculpindo o seu futuro, planejando, escolhendo e assim posteriormente. Certo? Futuramente daremos sequência desse raciocínio. Hoje fechou, velho.